arquétipo, ele é propaganda pura. Tudo que vocês veem aquilo é para vender as marcas do produto que ele usa. Então, por trás do arquétipo mental do Cristiano Ronaldo, existe uma empresa muito forte de marketing que cria aquela imagem. Então, a empresa olha para ele e fala assim: amigão, perna aberta e mão aqui. E ele põe a mão aqui e a empresa fala: não, um pouquinho mais para cima. Não, não, desce um pouquinho. Não, desce mais. Não, não, sobe um pouco. Isso aí, tá perfeito. Agora olha para o lado. Agora deixa eu tirar a foto. E aí aquela imagem é distribuída para o mundo. Então é implantado na sua mente o arquétipo do herói. Por isso que você lembrou do CR7. Tudo é persuasivo e manipulado, ok? Então, além do arquétipo do herói que é implantado na mente da sociedade, alguém se identifica com o arquétipo do herói? Alguém se identifica? Fábio, eu me identifico muito com o arquétipo do herói. Quem? Às vezes. Às vezes? Quer dizer, muitas vezes. 2 pessoas. Injustiça não tolera. Não tolera injustiça, né? Então, você implantou no seu mindset, no seu mapa mental, o arquétipo do herói. Por isso que para você, a injustiça é intolerante. Quando na verdade não existe injustiça, existe ponto de vista. Sim. O ladrão, quando ele vai roubar, ele acredita que ele está certo. Ele acredita que ele está certo. Que ele quer saciar as suas necessidades. Ele acha assim: pô, eu preciso roubar porque ele tem mais, então para ele não vai fazer falta, para mim vai. Então, já que está fazendo falta para mim, eu vou roubar. E ele acha que ele está certo. Ele é o fora da lei. É o fora da lei. E a gente vai falar dele agora, olha só. O arquétipo do fora da lei é conhecido como o revolucionário. Ele tem a sedução do fruto proibido, contém em si as qualidades sombrias da cultura, ou seja, as qualidades que a sociedade desdenha. Esse arquétipo libera as paixões reprimidas da sociedade. Quando as consequências do fora da lei estão presentes, as pessoas têm uma percepção mais aguda dos limites que a civilização impõe à expressão humana, ou seja, isso que a sociedade está indo é um caminho errado, nós temos que ir contra isso, então ele está sempre lutando contra. Percebe-se, de acordo com a definição deste arquétipo, que o fora da lei, ou revolucionário, está fora do seu tempo, ou seja, a sociedade é antiga, nós temos que mudar isso. Tem valores discordantes que prometem revolução ou que acabam fazendo ameaças por intermédio dela. O arquétipo do fora da lei fornece ainda uma maneira de dar continuidade às antigas qualidades, características e propriedades eventualmente existentes na cultura, fazê-las emergir novamente. O arquétipo de Cristo é o arquétipo do fora da lei, é o cara que veio para mudar o mundo, né? Meu reino é outro, fora da lei. Então, o arquétipo que implantaram sobre Cristo, e a figura do Cristo que é apresentado hoje pelas religiões, é o arquétipo do fora da lei. Por isso que existe hoje, dentro das religiões, uma briga contra a sociedade. As religiões pregam que existe um mundo perdido, e que esse mundo perdido está no inferno, que o mundo está se destruindo, e que só lá dentro é o caminho, é o céu. É o arquétipo do fora da lei. E a pessoa começa a acreditar de fato que o mundo está perdido, quando na verdade não está. Não tem nada de mundo perdido, isso não existe. Isso só foi um mapa mental criado na mente, para que ele pudesse dominar os religiosos. Então, não sei se você frequenta algum tipo de igreja ou não, mas isso aqui é muito usado. Daqui a 50 anos o mundo vai acabar. Fim do mundo seria Tá vendo? Não, primeiro era 2000, era 2000, ia acabar em 2000. Sim. Aí depois não foi em 2000, Nostradamus 2012. Aí depois 2015, aí 2018, 14, agora 19, 20, assim vai indo. E o mundo está aí. Em muitos lugares, quando você viaja, eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de viajar muito de avião para vários países. E quando você viaja de avião, quando ele voa abaixo, você consegue ver que existe muita mata e muito lugar ainda a ser percorrido. Então tem muito lugar ainda neste nosso planeta inexplorado para se viver. Tem muita terra ainda, muita gente que tem muita fazenda e muita gente que não tem nada. Normalmente é o que não tem nada que acha que o mundo é uma desgraça, que o mundo está acabando, que o mundo é do demônio, que o diabo está agindo. Por quê? Porque a classe de vivência dele, naquela que a gente aprendeu ontem na pirâmide, oi? Das necessidades, ele está naquela classe bem baixa. Então ao redor dele, ele vê as pessoas bebendo muito,
ele vê o pai batendo na mãe. Então a classe social dele é tão baixa que para ele de fato o mundo é do demônio, é o demônio que está fazendo as pessoas beberem, Jesus está voltando, venha buscar a salvação. Aí entra o arquétipo do fora da lei. Aí quando ele abre o mindset dele, que ele vai de fato encarar com uma visão mais ampla aquilo que eu falei, quando ele percebe que o cara que está dando depoimento, que eles chamam de testemunho do carro, que ele vai no vendedor que vendeu o carro para ele para mais 8, que ele vai no dono da concessionária, que naquele dia só daquele vendedor vendeu 8, mas dos outros vendedores ele vendeu mais 200, e que o dono da fábrica, daqueles 200 carros daquele dia, tinha vendido mais 1000, que ele vai abrir o mindset, que ele vai entender a coisa e fala assim, cara, não é o específico, eu não posso olhar o específico, eu tenho que olhar de uma maneira abrangente, geral. Então, de fato, esse universo, não é isso que estão implantando na mente humana, de que existe um governo que quer matar, que vai vir uma besta e que vai colocar um chip 666 e que todo mundo... Isso aí é arquétipos. Isso aí já foi criado desde a época da antiga Roma e pensado como isso ia ser implantado para que realmente quem quer ter o domínio tivesse o domínio, porque quem tem o domínio realmente tem, porque ele implanta isso, ele coloca isso na sociedade, ele coloca na religião. Tem um filme muito interessante que eu assisti, Guerra nas Star Wars. Você já ouviu falar do filme Guerra nas Estrelas de Star Wars? Tem um que é a Vingança dos Sith, que o cara que é o chanceler do bem, ele é o mesmo do mal. Ele vai lá no mal e fala assim, vai pra cima dos caras. Aí ele volta lá e fala assim, ó, eles vão vir guerrear, eles vão vir pra cima de vocês. Então vocês têm que se armar. Mas a gente quer paz. Não, mas eles não querem paz, eles querem guerra. Então, se a gente ficar na paz, eles vão vir e a gente vai perder. Então, pra gente não perder, se arma aí. Aí ele volta lá e fala assim, ó, o pessoal lá já se armou. Eles já estão preparados. Só que não vai ainda não, porque eles ainda não estão prontos. Deixa eu ir lá ver. Aí ele volta lá com o chanceler e fala assim, ó, o pessoal só não veio ainda porque vocês ainda não estão preparados, então se prepara. Aí todo mundo se prepara. Estão prontos? Posso ir lá ver como que eles estão? Pode, a gente está pronto para enfrentá-los. Aí ele vai lá e fala assim, agora sim eles estão prontos, eles disseram que estão prontos para enfrentar vocês. Vai com tudo para cima deles, aí a guerra acontece. Olha que fantástico. Olha, caramba. O mundo não vai acabar. Oi? O mundo não vai acabar. Claro que não. Mas eu acho que esse Não. o fim do mundo que estamos... Pessoal, Paulo em Coríntios há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, 2000 anos, falava assim, povo, estamos no final dos tempos. Há 2000 anos. Esse arquétipo de que o mundo vai acabar é alimentado justamente para que você tenha a visão do pouco. O mundo vai acabar mesmo, não preciso me preocupar. É a crença limitante. Vocês conseguem entender? Como que a manipulação veio desde a época do Paulo? Porque o Paulo acreditava, na época dele, há 2000 anos atrás, que era aquela época que o mundo ia acabar. O João do Apocalipse, ele conta fatos que aconteceu na antiguidade, na época de Nero. E olha como que é fantástico, as pessoas trazem isso para hoje. Tudo que é contado no Apocalipse foi tudo que aconteceu na época de Nabucodonosor, na época de Daniel, tudo no Antigo Testamento. Tudo que aconteceu lá, ele configurou para uma história, para história, ele pegou a história e criou a história. E aí é implantado para os dias de hoje, para acontecimentos atuais. Vos faço perceber? Sempre existiu terremoto. Por que é o terremoto? Quando você vai estudar o terremoto, você entende as placas tectônicas. Toda cidade que está próxima às placas tectônicas vai ter terremoto, desde a antiguidade. Vulcões em erupção, na época dos dinossauros já existiam. Só que eles trazem para os dias de hoje, aconteceu uma desgraça, é a vinda do Cristo. Arquétipo do fora da lei. E aí você consegue manipular a grande massa, uma grande população,
trazendo os arquétipos, implantando na mente das pessoas crenças e histórias. Você viu? Na mente dele o mundo vai acabar. O senhor está com quantos anos? Desculpa a pergunta. 55. Quando foi a primeira vez que o senhor teve consciência de que o mundo ia acabar? Há quanto tempo atrás? Há 10 anos? Ele tem pouco tempo, tá, gente? Então para ele o mundo já vai acabar, há 10 anos atrás o mundo já ia acabar para ele. Mas tem gente que tem mais. A minha mãe está com 70. Minha mãe falava para mim quando eu tinha 6 anos de idade que o mundo ia acabar. Em 1980 e pouco. Ela falou, meu filho, não vai até 2000. Então isso era armazenado na humanidade. Por que isso era armazenado? Por que esse arquétipo lá atrás? Porque existe mindset muito avançados que conseguem persuadir para o que eles querem. E assim eles conseguem coordenar a grande massa. Eles conseguem hackear as religiões. Tudo que é implantado dentro da religião, tudo que foi imposto, principalmente dentro da Bíblia, teve um ser humano que parou e pensou e disse assim, o que eu vou colocar aqui? Existem muitos livros que foram arrancados da Bíblia, chamados de apócrifos. Por quê? Porque a imagem de arquétipo que eles queriam do Cristo era de um cara bom, de um cara justo, de um cara... Então eles criaram um arquétipo de um Cristo, houve muitas histórias, mas eles pegaram só o que era interessante e criaram a Bíblia. Existe um livro chamado Urântia. A Bíblia foi tirada desse livro de Urântia, é um livro mais ou menos assim. É um dos livros mais grossos que existe, não tem autor. Vem da época, vem diante da... Por exemplo, Moisés. Moisés foi o desbravador de Israel, não foi? O cara que tirou o povo do Egito. Sim. Mas não, Moisés que criou o Gênesis, não foi? Sim. O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Sim, foi ele quem escreveu. Sim, foi ele quem escreveu. Mas onde que Moisés aprendeu isso? Numa revelação? Não. Moisés passou estudando 40 anos no Egito. Ele estava sendo estudado para ser faraó. Tudo que Moisés aprendeu foi dos faraós. Foi dentro do Egito. Não entendi? Não acreditamos que aqueles que morreram em Cristo um dia serão salvos. Aqueles que morreram, de acordo aqui, aceitaram Jesus um dia serão salvos. Não acreditamos. Não, fazer uma pergunta para o Mr. Eu não entendi qual é a tua pergunta, peraí. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, no retorno de Cristo, que serão salvos. Certo. Ou seja, o colega está a querer explanar somos aqueles que já morreram, mas crendo na existência de um outro plano, de um paraíso, se depois virão ser salvos. Se isso é fato, não? Sim. Não, isso é um arquétipo. Isso é um arquétipo. Isso é um arquétipo. Isso é um arquétipo. É só um arquétipo. Não existe um Deus que vai limitar a vida do ser humano. Aqui, pessoal, em mim, pessoal. Aqui em mim, pessoal, por gentileza. Em mim, foca aqui, ó. Não existe um Deus que vai limitar uma vida humana de 80 anos, ou de coisa boa ou de ruim, para uma eternidade de inferno. Não só se perceber? Se você passar lá na Terra 60 anos da vida, 50, 40, 30, fazendo maldade, então você vai viver uma eternidade no inferno. Tipo, é uma crença limitante. Você faz perceber? Entendem? Tipo assim, quer dizer, você fez tudo que é errado durante 20 anos de uma vida. 20 anos. Durante 80 ou 100 anos. 100 anos é muito pouco comparado a uma eternidade. Um Deus que traria isso, ele seria um Deus muito estúpido. Você faz perceber? Eu vou condenar você a vida toda, porque durante 100 anos da tua vida, você só fez algo errado. São arquétipos. Você faz perceber? Senhor Fábio, uma questão. Neste caso, as leis que o governo cria, tem pessoas que praticam maldade só num dia, mas são condenadas à prisão perpétua. Então, logo também é estúpida essa decisão do governo. Não existe prisão perpétua, uma hora ele vai morrer.
Nesse plano terreno que nós estamos nesse plano terreno. Nesse plano terreno, a maldade e a bondade, ela está no arquétipo mental. Fora daqui não existe bem e mal. Não existe, isso é uma coisa humana. Só o humano tem o pensamento de mal. Eu vou fazer o mal para aquele cara. Só o humano tem inveja. Isso está nesse plano. É como se você estivesse preso. A maior prisão é você estar dentro desse corpo. Essa é a maior prisão que existe. Você já está preso. Todas as outras esferas fora da Terra voam. O ser humano não está preso. Ele precisa do avião. Ele está preso dentro do corpo. Você está preso dentro do corpo. Sem esse corpo, sem a matéria, você é livre. A maior prisão já está aqui, ó. Você está aí dentro, você não pode sair. Então, quando você sai desse corpo matéria, que você vai para um grau elevado espiritual, aí você entende que o que é mal é só a matéria, é o lado físico. Porque ninguém pode fazer mal ao teu espírito. Ah, o cara é mal porque ele roubou. Não. Ele roubou o quê? O que é daqui aqui fica. Tudo aqui fica. O mal só existe aqui, na matéria, no pensamento humano. Por isso que é crença limitante. Vos faço perceber ou não? Vos faço perceber? Saiu daqui, você não vai roubar ouro no céu. Você não precisa. O que é que faz as pessoas roubarem? A necessidade. Fábio, por favor. O mindset. A mentalidade fixa, fechada. Falando do... É porque você está na crença. Quando você está na crença, para você se libertar dessa crença, leva tempo. O problema não é estar na crença, porque existem vários tipos de crença. Sim. Então, para além da crença propriamente que o Fábio está aqui a dizer, a crença religiosa, tem as crenças ideológicas. Por exemplo, essa de que a esfera, a Terra é um planeta inanimado, não sei o que, tudo isso são crenças ideológicas. Vamos lá, você acredita que nós somos únicos? Existem bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. E você acredita que nós somos os únicos seres? São arquetipos. São o quê? Arquetipos. Arquétipos. Então, você acredita que nós somos os únicos seres? Só existem os seres humanos. Não existe vida fora daqui. Todas as galáxias foram criadas só para ficar lá. E o único planeta habitável é a Terra. Bom, conforme o Fábio disse, são arquétipos. Porque nada também me leva a crer que tem outros planetas para além da Terra. Porque nós estamos presos nesse corpo. Nós somos limitados, nós somos presos. Isso aqui é uma prisão, bicho. Não, então, Fábio, por que Fábio acredita que tem outro mundo? Por causa só da Bíblia, será? Desculpa, não entendi. Que tem outro mundo para além. Outros universos? Muitos outros universos? Porque se existir só isso aqui, aí não existe Deus. Aí a gente limita. Aí a gente incorpora Deus. O que fez acreditar que existe Deus, no Fábio? O que me faz crer num Deus? A mente coletiva, a sinergia, isso aqui, ó. A prova de Deus é a sinergia. Imagina, vamos lá, imagina o teu corpo. Existem milhões, aliás, bilhões de células no seu corpo, vivas. Você não tem essa percepção, mas elas existem, elas são vivas. Sim ou sim? Sim. Isso é ciência, o que eu estou falando é ciência. Sim. Não é? Sim. Não existem bilhões de células vivas no nosso corpo? Sim. Você não tem contato com elas, tem? Mas elas pertencem ao teu corpo. Imagina que existe um Deus muito mega gigantesco que a gente não consiga ver. Esse planeta só é uma célula. Nós só somos parte dessa célula, minúscula parte dessa célula. Como um grão de areia. Já foi na praia? A areia não é gigantesca? Pega um grãozinho dela. Nós só somos esse grãozinho no meio daquele monte de grãos, que na junção forma a praia. Nós somos parte do coletivo. Não existe essa separação, por isso que não existe o céu e o inferno. Nós somos parte do todo, todos são parte do todo. Todos são parte do todo.
Não existe uma diferença em que você tenha benefícios e eu não tenho benefício. É você quem vai criar através do teu mindset o teu benefício ou o teu malefício. Então, se você acredita que existe o inferno, adivinha? Existe. No teu arquétipo. Vos faço perceber? Mr. Fábio não acredita na vida de Jesus Cristo. Já perguntei. O que muda? A crença, o acreditar ou não acreditar, não vai alterar o que tem que acontecer. Entende? Quando você me pergunta se eu acredito ou não, você quer converter alguém. Aí não há liberdade. Vos faço perceber ou não? Sim, sim, sim. Porque não tem liberdade. Eu preciso crer. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso de uma escolha. Aonde tem uma escolha do sim ou do não, não tem liberdade. Onde que há liberdade? Aonde não há escolha. Você prefere Fanta? Tem casal de Fanta aqui? Sim. Fanta ou Coca-Cola? Coca-Cola. Você prefere Coca-Cola? Aonde que há liberdade aqui? Ele tem que fazer uma escolha, não tem? Sim. Ele não tem que fazer uma escolha? Ou a Fanta ou a Coca. Ele é livre? Não. A partir do momento que você tem que fazer uma escolha, você não é livre. Você não é... Aonde que é a liberdade? Onde não há escolha. Faz tudo o que quiser. Não é tudo o que quiser. Por isso que o mindset tem que estar evoluído. Ele saiu porque bateu com a crença. Se você estiver no campo da crença, olha aqui para mim, pessoal. Todos aqui comigo, ó. Pessoal, se você estiver no campo da crença, você vai tentar fazer justamente isso, converter todo mundo que está ao seu redor. Porque você está na crença. Então aquele arquétipo que foi implantado, ele enraiza e você acha que é isso e leva isso para o resto da vida. Por isso que você perguntou se eu creio. Não se trata de crer, se trata das ações. São as ações que vão provar o indivíduo, e não o arquétipo implantado. Nos faço perceber? Eu não estou aqui para te converter ou te desconverter. Eu estou aqui para explicar para você como que funciona o mapa mental. É somente isso. Nos faço perceber ou não? Há uma coisa, eu gostaria de saber se o espírito não é condenado. O espírito. A condenação é mental. A pessoa se condena na mente. Lembra que o bandido roubou e para ele aquilo foi certo? Para ele aquilo está certo. Ninguém vai tirar